E aí, família, como estamos? Mais um dia de celebração nesse domingo. Começamos agora o nosso Sal Expresso. Estou aqui com o meu convidado ilustre, André Calçada. Tudo bem, André? Depende. Ilustre porque brilha, não, né? Eu não sei, fica aí para quem entendeu, né? E aí, André, como você tá? Fala aí para nós, para o pessoal que está em casa. Como está a sua casa? Como está a Manu, a Claudinha? Bom, gente, é muito bom estar de novo juntos, né? A gente sabe quantos desafios a gente tem vivido nesse tempo, mas graças a Deus nós lá em casa temos vivido um tempo assim muito jóia, sabe? Tem sido uma experiência diferente, claro, né? Totalmente mundo, diferente. Né? É verdade. Mas ao mesmo tempo a gente tem comentado que tem sido assim um tempo de convivência que a gente nunca tinha conseguido ter, né? De a gente estar junto, ajudar a Manu com a escola, brincar, fazer coisas que a gente normalmente não tinha muito tempo para fazer, né? Sim. Então, assim, graças a Deus, a nossa relação dentro de casa melhorou muito nesse tempo. Foi muito bom. Eu acho que tem sido desafiador, né, para todo mundo encontrar. A gente está fazendo aí 3 meses que a gente entrou nessa crise, o mundo todo turbulento, e a gente tendo a oportunidade de experimentar coisas novas dentro da nossa própria casa, né? Exatamente. Lá em casa também tem sido um desafio, somos 5 lá em casa, e aí tem sido o desafio dessa, assim, nós não parávamos em casa, e agora estamos todos em casa, né? E André, o que você acha que você vai tirar para além da quarentena, né? Para além dessa pandemia, o que você acha que vai ficar de positivo, apesar desse cenário todo crítico que a gente está tendo? Talvez, né, são muitas lições, mas para mim a mais importante é que eu vou precisar reprogramar minha agenda. Legal. Infelizmente, a nossa vida era muito ativista, né? E aí algumas quebras de atividade, a gente está vendo o quanto isso está sendo importante para nós, o quanto está sendo relevante na nossa vida, o quanto está sendo assim legal para a gente poder experimentar coisas novas, né? Então, como por exemplo, né, uma coisa simples, né? Eu estudar com a Manu para uma prova. Então, a gente assim ver o quanto isso foi importante para ela, quanto ela se sentiu importante dentro de casa. Sim, sabe? Uhum. Então, nós temos conversado sobre isso e a gente tem falado, olha, quando voltar, a nossa forma de fazer a agenda vai ser diferente. Diferente. Eu acho que isso é um momento muito importante, né, para a gente repensar toda a nossa agenda de fato, porque quando Deus nos deu esse choque do parou tudo e parou todo mundo, eu acho que foi um chamado grande, assim, da gente entender esse nosso processo, né? Assim, o que a gente tem que ser mais devagar, o que a gente tem que ser, ponderar as coisas melhor, né? É verdade. A gente está aí na nossa série, semana passada você falou de quando, né? Sobre a sensibilidade de quando a gente percebe o nosso irmão, e aí você falou de uma coisa muito legal, que eu acho que é uma chave muito importante para esse tempo que a gente está vivendo, que é sobre a gente se chegar a Deus através do nosso irmão, né? Não tem como a gente encontrar Deus se eu não consigo olhar para o lado e atender o meu irmão de alguma forma. E aí, eu acho que o que fala muito forte comigo nesse tempo são as pessoas que realmente têm passado muita dificuldade nesse tempo, financeira, enfim, diversas outras dificuldades dentro de casa. E aí, a gente, por exemplo, como que você acha assim, que essa é uma grande oportunidade da gente ver o nosso irmão, de realmente ou então ver Deus através do nosso irmão, ou atender os nossos irmãos nessa dificuldade toda, né? O que você fala sobre isso um pouquinho? Mas é isso mesmo, eu acho que esse tempo, né? Aliás, toda crise, né? Sim. Toda crise, ela é para nos ensinar alguma coisa, né? Quando a gente está em crise, quando a gente está vivendo um momento de crise, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. E assim, uma das coisas que tem sido muito importantes é a gente perceber o outro, né? Assim, nas minhas devocionais, eu estou lendo os evangelhos novamente, e uma palavrinha que eu estou grifando o tempo inteiro é Jesus viu. Legal. Quando Jesus viu, quando ele olhou, quando estava cima, ele viu Zaqueu em cima da árvore, ele viu o cego, ele viu, e assim,
Então, essa percepção de olhar para o outro é algo que a gente estava tão acostumado a entender que culto, que adoração, que prestar culto a Deus era eu e Deus, que a gente não conseguia perceber isso. Então, está sendo muito interessante para a gente perceber, e nós temos feito várias ações aqui como igreja, né? Sim. Em que a gente está olhando para os outros, percebendo os outros, sendo chamados a sendo fazer chamado isso, para né? ver a realidade, a necessidade do outro. Às vezes não é financeira, mas assim, a necessidade às vezes de bater um papo, entendeu? De ter alguém para conversar simplesmente. As mais diversas necessidades As mais apareceram, diversas né? necessidades, É né? muito legal como a gente tem essa oportunidade agora de conseguir olhar para o nosso irmão, de fato. E olhar, assim, distantemente, né? Estando de uma maneira remota e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente sobre essas atividades que você já me falou aqui nos bastidores que sua casa tem feito. Vocês têm cumprido aí a tarefa de casa direitinho. Conta para a gente um pouco dessa experiência, né? Essa semana foi levar uma quitanda, semana retrasada foi fazer uma oração pelo vizinho. O que você teve aí com a Manu, com a Claudinha nessa experiência? Aliás, essa é uma das outras coisas que a gente está experimentando lá em casa, né? Muito legal. É que a nossa vida era tão corrida que a gente saía de casa. Às vezes eu ficava em casa pela manhã, mas eu ficava trancado dentro de casa trabalhando. Aí à tarde a gente saía e só voltava às 10 horas da noite. Então eu nunca tinha tempo para olhar para os meus vizinhos. Quem simplesmente morava perto de você, eu né? sabia que eles existiam, a maioria deles eu sabia o nome, mas eu não tinha relação com eles, né? E aí, com isso tudo que está acontecendo, então eu já tive assim algumas oportunidades muito legais, né? De ajudar uma vizinha com uma planta, de ajudar uma outra vizinha com uma lâmpada queimada. Para quem conhece o André, isso é coisa que ele gostaria de fazer todos os dias, recorrentemente. Se eu pudesse, eu ia ser um faz-tudo do bairro, né? E é muito interessante, né? Porque a gente vê coisas muito simples, né? Acontecendo, sabe? Da gente poder perceber que o outro tem uma necessidade, como essa senhora, era uma senhora viúva, já mais de idade, e estava no começo da pandemia, ela não conseguia arrumar ninguém para arrumar a lâmpada da cozinha dela. Ela falou, não posso ficar sem lâmpada na cozinha. Caramba, é importantíssimo. E eu falei, não, eu vou aí, vou arrumar tudo para a senhora. Ela se sentiu, assim, extremamente importante e amada, com uma coisa, assim, que para mim era muito... Eu gastei meia hora lá com ela, sabe? Isso é muito legal. E perceber como Deus, ele comunica com os dois, né? Com ambos os lados, na verdade. Tanto ela deve ter sido muito abençoada com isso, quanto você também, ao chegar à realidade dela, enfim, tá no ambiente que ela chama de casa também. Exatamente. E aí nós tivemos uma experiência que é o nosso vizinho alvo, né? Que foi muito legal, porque a gente estava naquela primeira semana que a gente estava orando pela família, e a gente definiu uma família para orar, e a gente orou a semana toda. Quando foi no sábado, essa mulher, que tem uma filhinha da idade da Manu, bateu a campainha lá em casa. Ela bateu a campainha e falou assim, olha, vim aqui ver se a Manu não pode brincar com a Cecília e tal. Né? Legal. E foi muito joia, porque a gente começou um trabalho de amizade, de aprofundamento. E essa semana a gente levou lá, a Claudinha fez um pão maravilhoso e levou lá para ela. E assim, ela se sentiu assim, foi muito joia, foi muito impactante. E a gente crê que Deus vai fazer muita coisa. Nós até já marcamos um Calçadas Burger, né? Se você não conhece o Calçadas André, Burger... eu vou morar lá na perto da sua rua lá, vou morar perto da sua casa, porque assim, tô querendo receber um pãozinho também. Exatamente. Então a gente tem feito assim, tem sido muito, muito gratificante esse trabalho de olhar para os vizinhos, olhar para as pessoas e perceber os outros. Né? Muito legal. Eu acho que, assim, pela minha parte também, eu tenho tido uma experiência muito legal de estar em contato com alguns amigos de uma maneira remota. Assim, eu falo com algumas amigas minhas que a gente faz quase uma terapia semanal ali, de uma ligação, um FaceTime, e a gente fica conversando, compartilhando as angústias, compartilhando ali a vida e percebendo que
sempre quando a gente troca essa experiência, que a gente gasta um tempinho uma com a outra, a gente sai muito mais leve, parece que Deus dá aquela cuidada da gente na semana, revigora a gente, né? Eu tive um pensamento essa semana como se fosse uma analogia, assim, que a gente tem a nossa velhinha, a gente vai caminhando, e na medida que a gente vai caminhando, várias coisas vão acontecendo, e aquela velhinha tende a apagar, a gente tende a ficar frustrado, ou então, de alguma forma ali, sei lá, chateado, e entendendo a crise que a gente está vivendo, né? Mas essas pessoas, pelo caminho, são pessoas que vão acendendo e colocando ali azeite, colocando vida na nossa vida para a gente continuar a caminhar, né? Eu tenho o privilégio de morar perto da Ariela, da tia Fabi, tio Herbert lá, e sempre ela leva para mim um bolinho, ela leva alguma coisa especial dela para mim, e como isso realmente é Deus falando, olha aí, eu estou cuidando de você, eu me lembrei de você. E eu acho que isso é uma das coisas que realmente é muito importante, tanto as pessoas que a gente conhece agora, como as que a gente já mantém um vínculo, da gente conseguir, né, manter essas relações para além desse tempo de quarentena. E é legal, Laurinha, que quando a gente faz uma coisa dessa, é impressionante como a gente entende que nós estamos cultuando a Deus. Quando eu faço alguma coisa para alguém, quando eu levo alguma coisa para alguém, a sensação do coração não é de que eu estou simplesmente dando um pão para alguém, ou dando uma quitanda para alguém. É a sensação de adoração, né? Que é isso que a gente tem pregado, essa série tem falado, né? Da gente, as nossas ações serem um ato de adoração, um ato de culto, né? E quando a gente faz isso verdadeiramente, a gente percebe isso. Por quê? Porque o outro se sente amado. E se existe uma das coisas que Deus nos ensina na sua palavra, que nós temos, né, que é a base do nosso texto, né, da nossa série, né? Amar a Deus com tudo que eu sou. Sim. E ao próximo como a mim mesmo. Então, quando eu amo o próximo, eu estou revelando o quanto eu amo a Deus. E o próximo percebe isso. Sim. Porque ele se sente amado. Da mesma forma. Né? Ainda que intelectualmente ele não consiga discernir assim, não, é Deus que está me amando, ele percebe que tem alguma coisa diferente, ele percebe que há uma ação que vai além da pessoa, entendeu? É algo que está agindo através da pessoa. E o nome disso é amor, né? Muito bom. Queria relembrar um pouquinho em amor, né, de todos os nossos irmãos que estão com a gente aqui remotamente. Que joia. Abrir o celular para a gente ver quem está aqui com a gente. Meu Deus, muitas pessoas. Ó. O Rildo está aqui, dando bom dia. A Iana, saudade, Ana. O Carlinhos, minha madrinha Lorraine, muitas saudades. O Glaucio está aqui. O Jonas está aqui. A Kelly, com pequena Alice. O Jonas está lá em Palmas, viu? Meu Deus do céu, bom demais. Lá com o Max. Estamos chegando longe. Kelinha, com a nossa pequena Alice, muitas saudades, muita vontade de conhecer a Alice, pelo amor de Deus. Nasce os neném na quarentena, a gente não tem nem a oportunidade de ver, gente. Claudinha está aqui, ó, dando bom dia para você. Minha mãe está aqui também, beijo linda, mais tarde estou aí. Tatizinha, Luatane. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Caramba, muita gente. Jaqueline, o Rafinha. Bom demais, gente. É muito legal ter esse momento aqui, da gente poder compartilhar coisas que a gente está vivendo, poder, de alguma forma, nos aproximar. E eu queria terminar, André, te agradecendo por esse momento. Obrigado. E para a gente fazer uma oração, pedindo para que... Eu acho que o que é importante para nós nesse tempo é que a gente reconheça, né, consiga perceber e transmitir esse amor, né? Pensando, foi Dia dos Namorados agora na sexta, né? Eu estava pensando sobre o amor, não só esse amor de casal, mas o amor que realmente perpassa, que é realmente aquele que cobre uma multidão de pecados, é aquele que realmente tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, é aquele que a gente pode conseguir não buscar os nossos próprios interesses, né? E nesse tempo, onde a gente vê tanta gente sofrendo, tanta gente em condições que não são as nossas, né? A gente tem a oportunidade de orar para que Deus possa fazer isso. Você pode finalizar com uma oração para nós, por favor? Claro, com muito prazer. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar por esse dia em que juntos podemos adorar ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado no nosso coração a percepção, a sensibilidade de olhar para o outro, perceber o outro. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem nos mantido fiéis. E mesmo diante de tantas situações difíceis, o Senhor tem estado conosco. Abençoa, Senhor, teu povo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, você que está na sua casa. Todo som, todo louvor. Cante comigo, a Ele todo som. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Declare aquele que sonda o meu interior, nos conhece, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Declare a Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória. Do início, aquele que sonda o meu interior. Declare essa canção. Nos conhece, me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Ele conhece, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele cante, aquele que sonda o meu interior. Ele nos conhece, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor, de amor. Com sua voz declare a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cante a Ele, cantem glória. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz. Cantem glória, cantem glória, cantem glória.
cantem glória. Aleluia. Oi, papai e mamãe, tudo bem? Hoje temos uma programação especial para as nossas crianças. Culto do Geração Sal. Você pode acessar pelo QR Code que está na tela ou pelo nosso canal no YouTube, Sal da Terra 90. Galerinha, hoje o nosso culto vai ser Top das Galáxias. Um beijo, um abraço, fui! Olá galera do Saltinho, aqui é o Dudu e hoje você é o meu convidado para assistir mais um episódio que fizemos especialmente para você. Para assistir basta fotografar o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Obrigado e até mais. Muito bom, gente, a gente continuar a esse som maravilhoso, né? Quero agradecer aí a nossa banda maravilhosa que está nos levando em adoração ao Senhor nessa manhã. É bom demais a gente estar junto, bom demais a gente cultuar juntos, ainda que separados, né? Eu estava ali tomando um cafezinho com a Laurinha e fiquei pensando, puxa vida, se tem uma coisa que faz falta, é aquele nosso cafezinho da manhã aqui na igreja, né? Em que a gente pode encontrar com as pessoas, a gente pode conversar, colocar entre aspas, né? Crente não faz fofoca, né? A gente só conversa sobre assuntos alheios, né? Mas hoje nós vamos agora ter um tempo de oração, né? Dentro da nossa pauta de oração do Ministério Sal da Terra. Nós vamos estar orando hoje por uma igreja Sal da Terra fora da nossa cidade. E nós escolhemos a igreja Sal da Terra lá de Florianópolis, lá de Floripa, né? O Renan está lá em Floripa. E nós queremos orar por essa cidade, orar pela igreja na cidade, orar por essa congregação que tem feito diferença naquela cidade, né? Então nós vamos estar intercedendo pela congregação Sal da Terra lá em Florianópolis. E também vamos orar pelo povo não alcançado dessa semana. Esse povo, ele se encontra prioritariamente na região da Indonésia, né? Lá logo ali, né? Do outro lado do mundo. Eu não sei se eu vou falar corretamente, né? Mas Comerim. Então é um povo chamado Comerim, lá da Indonésia. Esse povo é um povo não alcançado, porque no meio desse povo tem no máximo 2% de cristãos confessos, né? Então nós vamos estar intercedendo por esse povo, por essa nação chamado Comerim, ok? Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, interceder, ó Pai, pela congregação lá de Floripa. Queremos interceder pelo homem de paz naquela cidade, especialmente o Renan, que está na direção, na coordenação daquela congregação, que o Senhor derrame sobre aquele povo ali, Pai. Derrama sobre eles, Pai, o teu amor, a compreensão de quem o Senhor é. E que eles, Senhor, temam ao Senhor todos os dias de suas vidas, Pai. E que, como igreja, eles possam revelar aquilo que nós cremos como sal da terra e luz do mundo. Queremos, Pai, trazer diferença, fazer diferença na cidade, ó Pai. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa guardar aquela casa, a casa do Renan, a sua família, os seus líderes e todas as pessoas que fazem parte daquela congregação. E também, ó Deus, queremos interceder para que o Senhor levante a sua igreja em oração e em compromisso com o povo Comerim, que, ó Deus, vive lá na Indonésia. O Senhor sabe das necessidades, das realidades, o Senhor sabe exatamente as dificuldades para entrar no meio desse povo. É um povo que não tem ainda a Bíblia toda traduzida, mas que, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa colocar no coração de alguém, de um filho teu, Comerim, como sendo o meu povo, minha nação, meus irmãos. Ó Pai, nós queremos ouvir testemunhos acerca de pessoas que conheceram o Senhor no meio desse povo. Faz isso, Pai, nós clamamos
em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Vamos adorar a esse Rei. Ó Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De grato louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, cante. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você pode declarar isso, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor, onde flui o amor. Meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. Às vezes a gente acha que a casa de Deus é o prédio, né? Não. A casa de Deus, a igreja, é o seu povo junto. Então, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Esse é o povo, né? E a gente entende a importância de nós estarmos juntos, porque quando estamos juntos, o amor do Senhor flui naturalmente através de nós.
E dentre as muitas expressões de adoração, está o nosso compromisso com as contas da nossa casa, né? Como responsáveis pela nossa casa, nós precisamos cobrir as despesas da nossa casa. E eu queria ler um texto rapidamente aqui para nós, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 8, verso 3. 2, perdão, desculpa. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Gente, são palavras tão fortes e tão contrastantes, né? Que fala de grande tribulação ou severa tribulação, e no meio de uma severa tribulação, grande alegria e extrema pobreza. Ou seja, nós estamos vivendo uma severa tribulação, um tempo extremamente difícil, e no meio disso, ainda é possível vivermos grande alegria. E ainda que estejamos vivendo extrema pobreza, sempre há algo na minha vida com que eu possa repartir. E por isso, na minha vida é possível transbordar generosidade. E aqueles irmãos entenderam isso, que ainda que a gente esteja vivendo um tempo muito difícil, isso não tira a minha alegria, porque o Senhor é a minha alegria. E se o Senhor é a minha alegria, e se Ele é Senhor sobre a minha vida, o meu coração também é generoso. Então eu quero convidar você a participar daquilo que nós entendemos que é nossa responsabilidade de adorarmos ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que o Senhor tem dado para nós. Então está aparecendo aí na sua tela as formas de você fazer isso, e você pode então agora contribuir ao Senhor, contribuir dando a sua oferta para a manutenção da casa do Senhor, para a manutenção dos nossos projetos. E como a gente tem falado aqui, as portas estão fechadas, mas o nosso coração continua aberto. E nós temos ajudado, temos abençoado, temos feito várias ações enquanto igreja para abençoar pessoas próximas e nem tão próximas assim, né? Então, que o Senhor possa usar a sua vida agora com graça para ministrar ao seu coração e gerar no seu coração tanto a alegria quanto a generosidade que só Ele pode dar. Vamos então fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distante nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio destes outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos, essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar o pão, alguém tem que mostrar a luz, alguém que ama igual.
Certa vez alguém caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distante nos seus passos, se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio destes outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes, próximos, essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar o pão, alguém tem que mostrar-lhe a luz, alguém que ama igual Jesus, igual a Jesus. E aí, família, o Pitadas da Saúde de hoje está um tanto quanto diferente, mas muito especial. Nós temos um aviso muito importante e algumas indicações para você. Se liga só! A turma de adolescentes de 11 a 14 anos da SAL agora é SAL-Teen. Houve uma reformulação não só do nome, mas também uma busca de identidade dessa geração que hoje faz parte do GAD. Nós usamos esse termo SAL-Teen em referência ao salto entre a infância e a juventude, que é justamente a etapa que essa galerinha está passando. Por isso, não deixe de acompanhar e divulgar todo o trabalho que tem sido feito através dos episódios no YouTube e também dos encontros do Zoom. O Pitadas hoje também está bem cultural. Eu dei uma pesquisada para trazer algumas indicações para você e sua família nesse período de isolamento social e também parte da quarentena. A arte nesse tempo tem sido um alívio de Deus para toda a sociedade. Primeiro, eu queria deixar com vocês a rede Coletivo Tangente, que é um coletivo cristão que tem se mobilizado a estudar e compartilhar a fundo sobre arte e cultura. Eles têm postado semanalmente curadorias na área musical, da literatura e também nas artes visuais em geral. É um conteúdo muito bacana que você pode conhecer novos nomes de artistas espalhados pelo mundo. Você pode encontrar vídeos e textos no Instagram, @Coletivo Tangente, e acessa também pelo link na bio do Instagram deles. Segundo, eu gostaria de incentivar vocês através de visitas virtuais a museus de todo o Brasil. Não sei se vocês conhecem, mas a maioria dos museus espalhados pelo Brasil e também pelo mundo possuem acesso às suas obras através de um tour pela internet, que inclusive tem sido facilitado na pandemia. Eu queria deixar aqui com vocês duas indicações. A primeira é da Pinacoteca de São Paulo, que é um dos mais importantes museus da arte no Brasil e foi construído em 1900. E também o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018 e teve seu acervo físico destruído. Mas pela internet vocês podem ter acesso a todo o material que existia por lá. Os links de acesso vão estar disponíveis na descrição do nosso vídeo. Após o culto, não perde tempo e corre lá para conhecer. Acho que vale muito a pena. E por último, eu gostaria de indicar uma playlist do Spotify. O Pitadas de hoje está muito inspirada artisticamente. A playlist é um álbum da cantora norte-americana Ella Jane, com o cantor e instrumentista Louis Daniel. Eles cantam e tocam uma série de músicas de jazz e blues com um talento incrível. Vale a pena conhecer. Acesse a playlist pelo QR Code que está aí na sua tela e também na descrição do vídeo. E é isso aí, família. O Pitadas de hoje fica por aqui com essas indicações. Voltamos na semana que vem e fique de olho nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Oi, família. Que bom a gente estar junto, que bom a gente poder finalizar uma etapa na nossa vida. É sempre bom encerrar processos, né? E a gente está aqui hoje para concluir uma série. E é muito bom, assim, uma responsabilidade enorme estar aqui para concluir isso, mas é muito bom ao mesmo tempo fazer isso junto com vocês. Já estava com saudade de compartilhar. Graças a Deus a nossa igreja é muito rica, né, no compartilhar e a gente pode ouvir assim muita gente com um dom, com ênfase diferente. Isso é bênção de Deus, assim.
É uma riqueza que a nossa igreja tem. Eu não sei se você consegue perceber isso, né? Mas isso é maravilhoso para nós. Eu quero dar as boas-vindas para quem está conosco a partir de quando a gente ficou remoto, porque a gente sabe que, como a gente já disse aqui, né, os nossos prédios estão fechados, mas nossos corações estão abertos. Então a gente continua recebendo gente, a gente convida pessoas do trabalho, a gente convida pessoa do nosso hobby, a gente convida vizinho para cultuar junto com a gente. Então eu quero te dar as boas-vindas, dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. A nossa família ama receber gente nova. Essa mesa que a gente prepara, né, no domingo, principalmente que a gente expressa ali no nosso café, no Sal Expresso, essa mesa é uma mesa que a gente ama colocar mais assentos. Então, seja bem-vindo, você de Palmas, você de outros lugares que está nos acompanhando. Eu quero, né, reforçar aí para os líderes de pequeno grupo, dizer aí, seja bem-vindo também, acolher essas pessoas. Existem pequenos grupos para te acolher, então procure, né, através do WhatsApp da igreja. Talvez quem está aí com o perfil da nossa igreja pode colocar o número do WhatsApp, para você mandar uma mensagem e falar assim: olha, eu tenho interesse, eu quero fazer parte de um pequeno grupo, a gente tem se reunido pelo Zoom, tem sido uma bênção poder estar perto de alguma forma, né? Então, seja muito bem-vindo. Pega a sua Bíblia, eu faço questão que você hoje esteja com a sua Bíblia, de preferência de papel, porque enquanto a gente lê o texto de hoje, a gente vai ler pela 4ª vez, porque todo mundo que compartilhou leu, né, a parábola. Porque a palavra de Deus sempre traz algo novo para nós, e a gente não pode subestimar isso de forma nenhuma. Então, abra o texto bíblico, Lucas capítulo 10, pega a sua Bíblia, e eu gostaria, enquanto a gente lê, de te ajudar com algumas coisas, porque uma das coisas que a gente percebe nesse tempo é que alguns irmãos, e às vezes não é, né, eu não estou falando do contexto da nossa igreja local, mas isso foi uma entrevista, por exemplo, entre pastores europeus e americanos, que disseram que nesse tempo ficou muito evidente para eles o quanto a igreja não está preparada para lidar com a sua Bíblia sozinho, ou para ser líder do seu lar ou dos seus vizinhos. Então é importante a gente olhar para o texto bíblico e poder saber como a gente olha para ele de maneira eficaz, né? Enquanto você pega a sua Bíblia e abre aí, eu também quero te mostrar 2 livros que me ajudaram muito para compartilhar o que a gente vai compartilhar hoje. Um é esse, do Timothy Keller, chama Ministérios de Misericórdia. É um livro todo em cima da parábola do samaritano, tá bom? E esse daqui é um livraço, muitos dizem que é o melhor que existe para falar sobre as parábolas, né? Todas as parábolas, aí não só essa do samaritano. Chama As Parábolas de Lucas, do Kenneth Bailey, tá bom? Então, indico esses 2 livros, se você quiser sofrer como eu, chorar como eu chorei, sentir humilhado como eu me senti, te convido a ler esses livros e você vai poder escorrer um pouco de lágrimas, se sentir um pouco humilhado, mas poder ser também profundamente transformado pelo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos transforma, né, que nos faz mais parecidos com Jesus. Só por Ele a gente pode algo nesse sentido. Então, Lucas capítulo 10, verso 25 em diante. Eu vou dar algumas ênfases e eu gostaria que você percebesse as ênfases. Você sabe que a nossa série foi feita, né, em 4 perguntas. E as 4 perguntas foi o que, como, quem e qual. E é importante você saber que isso não veio da nossa cabeça. Isso veio da Bíblia, né? Então vamos ler o texto? Está dando um pouquinho de microfonia aqui para mim, Luiz, se puder, às vezes, tirar um pouco, porque vai me confundindo. Amém. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer? Aqui está o quê? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Note também o fazer. Você vai ver que isso se repete. Então, o mestre perguntou para Jesus: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus perguntou: como é que está escrito na lei? Como você a vê? E aqui aparece o como da nossa série. Então, o que você já identificou, o como agora nós identificamos. E aí o fariseu respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo.
Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Tem um novo fazer aqui. Então, faça isso. Por isso que a nossa série tem tantas tarefas. Mas ele querendo justificar-se. Essa também é uma expressão importante, porque justificar vem de quem está querendo saber o que fazer. Se a gente fica o tempo inteiro querendo se justificar, é porque a gente quer fazer demais. E talvez ser de menos. Então, tá aí. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E aí está o quem da nossa série. Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as suas roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, teve misericórdia dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual, e aí está a nossa última pergunta de hoje, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Vamos orar? Viu tanto que é legal a gente perceber no texto bíblico de onde que estão surgindo as coisas, né? Que não é simplesmente ideia de homens, mas a própria palavra de Deus já nos entrega o que a gente precisa. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela criatividade de irmãos que formaram essa série, ajudaram a gente a identificar essas perguntas. Obrigado mesmo por toda a comunicação da nossa igreja, que tem sido fundamental. Hoje toda a igreja passa dentro da comunicação. Obrigado mesmo pelo dom, a disposição, está todo mundo trabalhando mais do que antes. Obrigado mesmo, ó Deus, por esse coração voluntário, esse coração generoso, esse coração que não faz só a lei, só o que está sendo pedido, mas que extrapola, porque encontrou com a graça e quer fazer isso em todas as áreas da vida. Obrigado mesmo. E obrigado por essa história que o Senhor Jesus contou e que é tão difícil para a gente expor, que é tão difícil para a gente viver, que é tão desafiadora para nós encarnarmos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Transforma a nossa vida, o nosso entendimento, porque a gente quer ser, no mínimo, como esse samaritano. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, então está aí, hoje nós vamos falar sobre o qual, né? E eu quero compartilhar uma peculiaridade, que é uma particularidade, que no desejo de trazer um vídeo para vocês que ajudasse na comunicação dessa mensagem, e eu não consegui trazer esse vídeo, eu fui lá no YouTube e digitei assim: se importar. Aí, não obtendo sucesso para achar um vídeo, eu digitei: se importe. Irmãos, pasmem, é chocante. Não existem vídeos com essa expressão. É chocante que só existe mensagens ao contrário disso. Depois você vai lá no YouTube e digita, para ver se não é só o meu YouTube, né? Eu digitei se importar ou se importe. E tudo que apareceu para mim foi: não se importe, como não se importar, não se importe tanto, não se importe demais, não se importe com nada. E aí tinha uma melhorzinha que era: se importe com quem se importa. Mas não tinha nada dentro do que a gente queria compartilhar. Irmãos, isso diz que nós estamos mergulhados em uma narrativa. Nós estamos mergulhados em uma perspectiva de realmente não se importar. É isso que a gente ouve, é atrás disso que as pessoas vão, e parece que nós somos treinados para não se importar. E aí eu te pergunto: você se importa?
Porque se tudo que a gente procura, a gente não encontra algo nesse sentido, então parece que nós estamos sendo treinados para não se importar. Parece que a gente não se importa. Então a pergunta é, você se importa? A nossa nação está vivendo um momento delicadíssimo, porque a gente não vive só uma crise de saúde. Muitas nações tiveram que lidar com a pandemia, mas a gente vive crise de saúde, crise econômica e crise política ao mesmo tempo. Nunca vi gostar de um combo igual a nossa nação. A gente tem muitas crises. E aí, nesse momento, fica claro para nós, então, que a gente não vive em ilhas de conforto. Se talvez você, classe média ou classe alta, que está nos acompanhando, assim como eu também, privilegiado, tem casa para morar, minha despensa está cheia, minha saúde está em dia, tem a família da fé que nos socorre, privilégio. Mas se a gente em algum momento achou que vivia em ilhas de isolamento, a gente agora está percebendo que todos nós moramos na estrada de Jericó. O sofrimento está diante de nós, o sofrimento nos cerca, as ruas são perigosas, existe agressividade, violência. A gente precisa, irmãos, de pessoas misericordiosas. Nós precisamos, diante de um cenário como esse, estando evidente para nós que nós moramos nas ruas de Jericó, precisamos de gente que se importe. E é importantíssimo que em tempos como esse, então, os filhos de Deus se manifestem. A gente tem feito uma série em Jonas ali no nosso Instagram e uma das principais mensagens do livro de Jonas, e que se encontra com essa parábola do samaritano, é justamente o fato de que Deus se importa. Por mais que você digite no YouTube e não encontre nenhum vídeo sobre se importar, a gente tem uma certeza: Deus se importa. E Deus se importa com a forma como a gente se relaciona e trata pessoas extremamente diferentes de nós. Jonas deixa isso claro, essa parábola deixa isso claro. Então a gente quer concluir essa série pensando sobre a nossa identidade. Quem nós somos? Qual é a nossa gênese? Se nós fomos gerados em Deus, como a gente vive? Como já disse um teólogo, se existe um Deus, então existe um jeito bom de se viver. Existe um jeito correto de se viver. Então o tema de hoje é: qual foi o próximo? Ou melhor, traduzindo para nós, qual desses é você? Você é o perito da lei, fariseu? Você é o sacerdote, como eu? Você é o levita? Você é o samaritano? Qual desses é você? E eu quero trabalhar com a gente hoje, então, 4 coisas, 4 pontos, né? O primeiro, a gente vai falar sobre o fariseu, o sacerdote e o levita. Esse combo de tragédia. Alguém que quer apertar Jesus. O texto começa, né? A história começa dizendo que um fariseu queria apertar Jesus, um religioso. E aí Jesus então vai desenrolando a história, e no segundo bloco ele insere 2 religiosos ao contar a história, para ficar claro para aquele religioso que ele não tinha como fugir do que Jesus estava falando. Ele estava querendo deixar bem claro para aquele perito da lei que era sobre ele que Jesus estava falando. Ambos, tanto o sacerdote quanto o levita, mesmo tendo deveres oficiais de cuidar de pessoas, cuidar de necessitados, distribuir esmolas, cuidar da saúde pública, mesmo com esses deveres, eles passam longe do homem que estava lá, ao que tudo indica, quase morto, segundo as palavras de Jesus. Mas também, ao que tudo indica, semelhante a eles na raça e na fé. Interessante isso, porque Jesus usa um homem caído, quase morto, em suas necessidades, e não é um homem que o perito da lei odiava, era um semelhante, era um irmão de raça. Era alguém que provavelmente tinha a mesma fé. O caminho que Jesus descreve era um caminho de volta do culto. Era um caminho de alguém que tinha ido cultuar e agora estava voltando. Era um semelhante. Esses homens, o sacerdote e o levita, na lei de Deus, na história que a gente conhece, eram homens responsáveis por cuidar, acolher necessidade, distribuir esmolas, pensar a saúde pública. Mas eles passam longe. E isso mostra para nós algumas coisas, e dentre elas eu quero destacar 2. A primeira coisa, irmãos, é que amar só a Deus é religião.
Amar só a Deus é religião. É cultico, é templo. É amar a quem não vê. Algumas coisas caracterizam uma religião. Existe uma estrutura, um escopo, que é comum em qualquer religião. Quais são elas? Um dia cultico, um sacerdote, um templo e sacrifícios a coisas ou objetos. Isso caracteriza qualquer religião. E note que a palavra faz toda a diferença, porque não há problema em ter culto, não há problema em ter sacerdote, não há problema em ter templo. O problema é quando a gente entende que há um dia cultico e não uma vida cultica, um sacerdote e não uma comunidade de sacerdotes que pensam a cidade, levam o povo até Deus, e um templo, entendendo que o templo é um prédio, não nós, morada do Senhor. E sacrifícios, não da nossa vida, mas de coisas e objetos. Isso forma uma religião. Então, amar só a Deus é religião. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é que amar só o próximo também não é a fé evangélica. Amar só o próximo é ateísmo ou humanismo. É desconsiderar Deus, o Criador de todas as coisas e pessoas, e idolatrar o ser humano. É no mínimo ateísmo, talvez no máximo humanismo. Esses homens então demonstram alta devoção a Deus, eles não têm problema com Deus, mas eles não têm olhos para as pessoas. Provavelmente eles estavam voltando de um culto, faziam seus sacrifícios, mas não estavam dispostos ao sacrifício de si mesmo. Estavam próximos de Deus, mas não eram como Ele. Irmãos, nós não podemos correr o risco de pular de culto em culto, estarmos próximos de Deus e não sermos como Ele. Porque Jesus nos deixou aqui, e Deus está nos deixando nesse tempo da história, não como quem está abandonado, mas como quem modela um novo tipo de gente. A igreja é um novo tipo de comunidade, de sociedade, de família. Nós não estamos aqui simplesmente para dizer que somos devotos e adoramos ao Deus Altíssimo. Nós estamos aqui para isso também. Mas nós estamos também para viver como Ele e não simplesmente achar que estamos perto dEle. Até porque é impossível estar perto dEle e não amar pessoas. Eles, então, não são um tipo de gente que a gente às vezes pensa na nossa cabeça que são maus, porque a gente vai pintando esses religiosos e parece que eles estão longe de nós, mas eles são a gente. Infelizmente. Humilhante fazer essa pregação, irmãos. Ontem, enquanto eu fechava isso aqui, lendo alguns livros, em lágrimas, porque eu não sou bom o suficiente para trazer essa palavra. Eu sou indigno de compartilhar algo como isso. Porque muitas vezes eu não me importo. Esses homens não eram maus, como a gente pensa em algum sentido. Eles poderiam estar com pressa, ou eles poderiam ter pensado nas questões cerimoniais que impediam oficiais da religião de ajudar naquela ocasião. Ou eles podem simplesmente estar como eu, com o coração cauterizado, anestesiado e cego para a misericórdia. Valorizando mais as minhas agendas, e muitas vezes repletas de atividades religiosas, do que valorizando o nosso propósito. Você tem valorizado mais a sua agenda, o seu tempo, as suas atividades, ou tem valorizado mais o seu propósito? A segunda coisa que a gente vai ver então é o samaritano. Primeiro a gente viu essas três figuras: o fariseu, o sacerdote e o levita. E agora a gente vai ver o samaritano. É importante que você saiba que samaritanos e judeus, a gente já ouviu isso nessa série, mas samaritanos e judeus eram inimigos mortais. Judeus chamavam as pessoas de samaritano como xingamento. Jesus não está usando um samaritano como protagonista aqui despretensiosamente. Jesus tem intenção. Ele podia ter contado essa história com um samaritano caído, por exemplo. Vamos ser interessantíssimos, já pensou sobre isso? Por que não é um samaritano que está caído e um judeu o ajudando? Isso seria
Isso seria extraordinário, irmãos. Isso seria um impacto profundo, isso seria totalmente novo. Isso já seria algo enorme, inconcebível. Mas não, Jesus usa um judeu, um semelhante, um de mesma raça e fé do sacerdote e do levita, para dizer para nós que muitas vezes, por conta de várias coisas, a gente não consegue ver nem quem está muito perto da gente. Nem quem veste a mesma roupa, tem o mesmo costume e vem do mesmo lugar. Mas ele vai e inverte tudo. Jesus é subversivo demais. Ele inverte, ele choca. Porque não simplesmente ele coloca um judeu caído, como ele coloca um samaritano para ser o herói da história. Jesus provoca coisas internas naquele mestre da lei que provavelmente ele nunca tinha sentido na vida dele. E o texto então vai dizer que aquele samaritano teve misericórdia dele. O que isso significa, irmãos? É uma compaixão que oferece. É um tipo de compaixão que não fica só num sentimento, mas que extrapola, que transborda. E o que essa compaixão ofereceu? Ofereceu amizade, amparo, transporte, tratamento de saúde, ajuda financeira. Parece que tudo isso está ao nosso alcance. A gente consegue oferecer amizade, não consegue? A gente consegue oferecer amparo. A gente consegue transporte, a gente consegue tratamento médico. A gente consegue ajuda financeira, não é algo de outro mundo. E aí o texto continua dizendo que ele derramou vinho e óleo nas feridas. É interessante como que Jesus usa, contando a história, elementos culticos para sarar a vida de alguém. Vinho e óleo não são elementos medicinais, necessariamente, podem até ser usados. Há uma intenção em Jesus aqui. Ele está usando elementos culticos para trazer cura sobre a vida de uma pessoa, ou seja, Jesus está dizendo que a gente pode cultuar a Deus servindo as pessoas ao nosso redor. Cada um que está aqui hoje, atrás de uma tela, atrás de uma câmera, atrás de um instrumento, sentado ali no sofá apresentando, pregando aqui, cada um de nós está cultuando a Deus, servindo pessoas ao nosso redor. A gente pode cultuar a Deus atuando nas necessidades das pessoas, porque culto tem sinal de vida. Culto diz sobre a minha vida, e aí eu tenho então uma vida cultica. Diz sobre a minha vida adorando a Deus, né? Não sobre o culto à minha vida, que é o que a sociedade prega. Mas então, se eu cultuo a Deus servindo as pessoas ao meu redor, então eu passo a ter uma vida cultica, e eu não tenho só um dia cultico, como a gente diz que a religião é caracterizada. Mas é importante a gente saber, irmãos, que fazer o bem dói. Esse samaritano teve que vencer desafios para fazer esse bem. Ele colocou em risco a sua segurança. Por quê? Porque ele poderia ser assaltado. Essa estrada era uma estrada conhecida até pouco tempo, até 1800 e pouco. Essa era uma estrada conhecida como uma estrada perigosa, cheia realmente de assaltantes. Provavelmente os assaltantes ainda estavam por ali perto. O samaritano sabia disso, o sacerdote e o levita também. Mas ele vai lá, coloca em risco a segurança dele. Ele poderia ter sido perseguido pela família do judeu, porque judeus odiavam os samaritanos. E provavelmente se aquele judeu não tivesse tão mal e ele tivesse com um pouquinho mais de força, ele ia expulsar aquele samaritano e não ia aceitar a ajuda dele. Ele poderia perder sua paz. Ele poderia ser perseguido pela família daquele judeu. Ele gastou tempo, ou seja, ele abriu mão da sua agenda. Provavelmente aquele homem tinha um compromisso, estava indo para algum lugar, tinha um jantar marcado com a sua esposa, com a sua família, tinha um culto para realizar, não sei. Ele estava com elementos culticos, óleo e vinho. Mas ele gastou tempo, abriu mão da sua agenda. E ele gastou dinheiro, uma das coisas mais difíceis da gente gastar. Ele foi generoso, ele transbordou. Ele deu mais do que a lei pedia. Provavelmente esse homem dizimava. Mas ele foi lá e fez mais. Ele poderia ter dito assim, olha, eu ajudei já, carreguei, deixei aqui, mas eu já cumpri meu dízimo, eu estou bem com Deus. Esse homem faz além. A generosidade transborda. Esse é o conhecimento da graça de Deus. Terceira coisa, irmãos, eu
e você. Então, primeiro, os da lei, o fariseu, o sacerdote e o levita. Segundo, o samaritano. E agora, eu e você. E aí eu te pergunto, quantas pessoas estão sendo abençoadas pelo que eu possuo, ou pelo que você possui? A palavra de Deus diz lá no Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Tiago 2, de 13 a 17, também diz para nós, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas, se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem a fé por si mesma? A fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Quantas pessoas têm usufruído do que Deus coloca nas nossas mãos? Irmãos, o que a gente possui não é para nós. Se Deus deu, é para o benefício de outros. Porque Deus não morreu para me salvar. Deus morreu para nos salvar. Sempre que Deus pensa mais de um. Quando Deus criou o ser humano, Ele fez questão de que nós soubéssemos que não é bom ser só. Ele fez questão de que nós soubéssemos que aquilo não o traduz. Logo, tudo aquilo que eu recebo pessoalmente, individualmente, não é para benefício próprio e pessoal, mas é para benefício de outros. Seja conhecimento, seja suas vitórias, seja os seus fracassos, seja o seu sofrimento, seja o seu dinheiro. O que você recebe é para a comunidade. Trabalhamos, então, para a possibilidade da vida de outros. Quando se trata de filhos, é mais fácil da gente fazer esse raciocínio. O que você faz pelo seu filho? Você não trabalha pelo benefício e a possibilidade da vida dele? Da educação dele, do crescimento dele, do amadurecimento dele, das posses dele? É assim que a gente tem que fazer com todo mundo, é isso que Jesus está dizendo. A família da fé é uma família que adota. E quando adota filhos. E se a gente adota filhos, a gente age com eles então como tais. Ou seja, a nossa vida é para gerar a possibilidade da vida deles. A gente dedica dom, conhecimento, energia, tempo, dinheiro, pelo benefício da vida de outras pessoas. Uma pergunta importante então nessa mensagem seria, qual é o meu samaritano? Qual é a pessoa com que eu não me dou? Qual é o povo com que eu não tenho afinidade? Qual é a pessoa que eu tenho aversão? Talvez é um governante, talvez é um ex-governante. Talvez é alguém da paróquia, que pensa totalmente diferente de você. É justamente nesse caso que Jesus nos chama a agir. Pensando quem é o nosso outro que a gente tem aversão, que a gente não se dá. Mas aí, irmãos, a tentação, e a gente já vai caminhar para o fim, a tentação que eu e você sentimos diante de um texto como esse, é da gente ter dois sentimentos, ou ceticismo ou a utopia. A gente logo assume que é utópico, que é impossível de fazer. Eu não tenho esse tempo, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa sensibilidade, eu não consigo fazer isso. Mas, irmãos, o impossível foi feito por Jesus. O impossível foi feito por Jesus. O que o samaritano fez é possível. Ele apenas modelou Jesus. E é para isso que eu e você somos chamados. E aí a gente quer, como último ponto, então, trabalhar o fato de que nós temos um exemplo bem mais nobre que o samaritano. Nós temos um substituto, o nosso Senhor Jesus. Jesus fez por nós bem mais do que o samaritano dessa história. O nosso caso era bem pior do que o daquele homem caído.
O homem ferido dessa parábola, para começar, não tinha culpa da sua situação. Ele foi assaltado. Quanto a você e a mim, somos culpados. E não estávamos como esse homem semi-mortos, nós estávamos totalmente mortos, afundados em pecados. E muitos dos nossos sofrimentos, nós mesmos os causamos. Somos totalmente diferentes. Rejeitamos a Jesus e resistimos a Ele. O homem ferido não resistiu ao samaritano, mas nós sim resistimos a Jesus. Eu não sei quanto tempo da sua vida você resistiu a Jesus. Eu não sei se hoje ainda você está resistindo a Jesus. Mas Jesus não está nem aí para isso. Jesus é irresistível. Jesus é imparável. Todos aqueles a quem Ele chama de filhos, serão filhos. Eu não sei o dia que você vai encontrar com Ele, pode ser hoje. Eu não sei o dia que você talvez já encontrou com Ele. Mas o fato é que nós todos resistimos a Jesus. Mas Ele não desistiu de nós. O samaritano é semelhante ao judeu, porque são todos humanos. Já o Senhor era infinitamente acima de nós. Mas mesmo assim, Ele vem na terra, vem até nós, especificamente para nos salvar. Jesus não tinha outro serviço aqui, a não ser nos alcançar. Viveu na carne para que pudesse se identificar conosco. Esteve aqui caído entre ladrões. Foi violentado, espancado, maltratado, desnudado, deixado morto, não simplesmente semi-morto. Sofreu o que tinha que sofrer para nos libertar. O que o samaritano deu àquele homem, irmãos, foi generoso. Foi mais do que o esperado. Mas não pode ser comparado ao que Jesus fez por nós. Porque Jesus não deu do que tinha. Jesus deu a si mesmo. O samaritano dedicou todo o cuidado pelo ferido. Mas o nosso Senhor deu a si mesmo por nós até a morte. E a compaixão do samaritano se demonstrou por um período. Ele caminhou do lado, ele transportou até um lugar, mas o nosso Senhor não. Ele anda junto de nós. Ele nos carrega com a sua glória. E Ele fica conosco por toda a vida. Então eu quero concluir dizendo que o samaritano modelou Jesus. E isso nós podemos fazer. Nós somos chamados a ser como Ele, pelo poder do Espírito que em nós habita. Jesus veio para amar os que não o amaram. E o nosso chamado é para isso. O nosso chamado é para amar o ex-governante. O nosso chamado é para amar o atual governante. O nosso chamado é para amar o que tem perspectiva totalmente diferente de mim. Na política, na economia, na confessionalidade, no matrimônio. Acolher o necessitado, socorrer as pessoas, servir com o nosso tempo, com os nossos bens, com a nossa influência e com o nosso conhecimento. A conversa do fariseu nessa parábola gira em torno de fazer para. Mas o que Jesus está apresentando para nós, e o que a gente pode perceber ao meditar nisso, é que não há um fazer para. Porque a pergunta do fariseu era: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, não é possível fazer nada para herdar a vida eterna. Ou você a recebe, ou você não a tem. Não há o que fazer para. Mas aí eu não vou parar por aí. Porque há o que fazer em resposta. Existem os frutos da compaixão que são gerados pelo Espírito Santo. O que é impossível sem o Espírito Santo, mas é possível para nós. Irmãos, eu cobrar a vivência desse samaritano, de qualquer pessoa que não teve um encontro com Jesus e não tem a habitação do Espírito Santo, é impossível. Mas para alguém que tem o Espírito Santo, é impossível não fazer isso. É impossível não se importar, não sentir, não perceber. Então a gente não faz para, mas a gente faz em resposta. Por que a gente tem feito tarefas desde o primeiro episódio dessa série?
Porque a gente teve um encontro com Jesus. A graça nos alcançou. E a gente é tão constrangido com esse benefício, com essa misericórdia, com essa compaixão, com essa salvação, que a gente quer fazer alguma coisa. Mas a gente não faz para. A gente faz em resposta. E para a gente orar, então, eu quero substituir a pergunta: quem é o meu próximo? Ou qual foi o próximo? Eu quero substituir essa pergunta para mim e para você, perguntando: de quem você precisa se tornar próximo? De quem você precisa se tornar próximo? Qual é a pessoa que você não tem conseguido nem orar por ela? Vamos orar. Eu quero fazer 2 orações. Eu quero fazer uma primeira oração te dando a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Talvez você está aí nos acompanhando de maneira remota, cultuando com a gente, mas você ainda não teve um encontro com Jesus. Ele ainda não é o Senhor da sua vida. Você ainda não entregou a vida para Ele. O que significa isso? É que Ele vai passar a ser Senhor do seu dinheiro. Ele vai passar a ser Senhor da sua agenda. Ele vai passar a ser Senhor das suas preferências. Ele é quem vai ditar de quem você gosta. Ele é quem vai ditar por quem você ora. Ele é quem vai dizer a quem a gente deve amar. Entregar a vida para Jesus é saber que agora eu não fico mais preocupado do futuro, porque o futuro só a Deus pertence. Mas eu quero conhecê-lo inteiramente hoje, nesse momento. Entregar a vida para Jesus é saber que a vida não acaba nisso que a gente vê. É ser liberto da condenação eterna e viver na eternidade a partir de agora. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, essa é uma oportunidade, eu quero orar por você. Mas uma segunda oração que a gente vai fazer é que eu quero fazer um apelo para que a gente descubra de quem eu preciso me tornar próximo. Você já teve um encontro com Jesus, mas você tem tido muita dificuldade em ter misericórdia, compaixão, mexer na sua agenda, ser generoso, usar da sua influência, colocar os seus dons a serviço. De quem você precisa se tornar próximo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Ela é penetrante. Ela corta o nosso coração, mas ela entra, Deus. Então, obrigado por isso. Obrigado pela sua misericórdia que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor foi muito além do samaritano. Nós odiávamos o Senhor, resistimos o Senhor, mas o Senhor olhou para nós. O Senhor nos amou quando a gente ainda te odiava e não te amava. O Senhor veio aqui, se identificou com os nossos sofrimentos, viu o quanto é difícil lidar com a nossa carne caída. Mas o Senhor superou isso, o Senhor venceu isso. E no Senhor a gente pode fazer o que o samaritano fez. Na força do Espírito Santo, a gente pode acolher o nosso próximo. A gente pode se tornar próximo de pessoas que a gente nunca imaginou. De gente que nos odeia, que não quer ser ajudada. Mas a gente tem impulso de ajudar e a gente não ajuda só quem quer ser ajudado. Oh Deus, a gente quer se importar como o Senhor se importou. Revela para nós de quem a gente precisa se tornar próximo, Deus, em nome de Jesus. E nesse dia, nesse momento, cada um aqui que entregou a vida para Jesus, que quer te receber, Deus, que quer ter a vida debaixo do senhorio de Jesus. O Senhor é quem dá a ordem. O Senhor é quem diz como a gente quer viver. Para todo mundo que tomou essa decisão hoje, consolo no coração em tempos difíceis. Para todo mundo que recebeu isso hoje, esperança em dias sofridos. Para todos que receberam isso hoje, alegria indizível no meio do sofrimento e da tribulação. Que o Senhor encha o coração dessas pessoas de alegria e de descanso, por agora não precisar depender do próprio braço para conduzir a vida e fazer tudo dar certo. O Senhor é o condutor da história. A história não é um caminhão desgovernado e o Senhor está conduzindo tudo a bom termo. Aquilo que o Senhor começou, o Senhor há de terminar. Sejamos todos consolados com essas verdades.
ao mesmo tempo sejamos todos desafiados com essa palavra, em nome de Jesus. A nossa tarefa de hoje é a gente fazer algo manual. Escreve um bilhete, uma carta, coloca seus sentimentos e entrega para esse vizinho que você tem orado, que você levou uma máscara, que você entregou uma quitanda, mas agora ele vai ver a sua letra, o seu garrancho, a sua vida. Ele vai ver que você gastou tempo para escrever e não simplesmente para mandar uma mensagem. Nós queremos isso, nós queremos encarnar, nós queremos ser, e a partir do momento que nós somos, a gente então faz coisas que traduzem a nossa identidade, o nosso afeto, o nosso cuidado, o nosso carinho. Vai lá, escreve um bilhete, não muito curto, e entrega para o seu vizinho, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça, essa graça que fez Jesus nos alcançar, e a comunhão que nos permite isso que a gente está vivendo agora, gente em tudo quanto é lugar, mas unidos por um só Espírito. Esse amor, essa graça e essa comunhão seja com todos, todo o povo de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse é um mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar a mão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual. Certa vez caído percebeu que os outros eram outros como eu. Perceberam seu cansaço, mais distante nos seus passos. Se negaram a lhe oferecer a mão. Mas no meio desses outros houve alguém que, chegando perto, logo ajudou, pois tratou seus machucados, deu carona e uns trocados, e ainda com amor o hospedou. Esse é o mundo de distantes próximos. Essa gente tão igual a nós está só porque passamos longe demais. Alguém tem que lhes dar o pão. Alguém tem que mostrar-lhe a luz. Alguém que ama igual Jesus. Igual a Jesus. Alguém que ama igual. Alguém